Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia de adoração. Dia de nós nos colocarmos diante de Deus, que vem através do Santíssimo Sacramento para alimentar a nossa vida, alimentar a nossa alma, nos encher da presença de Deus e nos fazer instrumentos de salvação, instrumentos de luz neste mundo de trevas que tanto precisa conhecer o nosso Senhor Jesus. O livro de Crônicas, do capítulo 29, versículos 10 e 11, nos dizem assim: que Davi bendisse ao Senhor. Sede bendito, disse ele, para todo o sempre, Senhor Deus nosso Pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo o que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus. Ele é o nosso Rei. Ele é o dono das nossas vidas. Ninguém acima dele. Por isso, o que nós precisamos e devemos, todos os dias, nos submetermos à grandeza de Deus. Não para nos rebaixarmos, para nos humilharmos, mas para rendermos gratidão àquele que é tudo em nossa vida, aquele que nos permitiu sair da inexistência para existirmos, e para existirmos para uma eternidade. Então, que nós possamos assim rendermos graças ao Senhor. Convido você a acompanhar comigo este evangelho do dia de hoje, que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, o que nós acabamos de escutar, o que nós acabamos de ouvir, nos narra a missão dos 12 apóstolos do Senhor. 12 apóstolos. Apóstolos são aqueles escolhidos. A palavra apóstolo significa enviado. E esses apóstolos, eles foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor Jesus, para que pudessem ser revestidos de um poder para expulsar demônios, para levar a palavra, para anunciar a palavra,
para proclamar o reino de Deus aos povos. Em outra passagem nós vemos, acho que é em Lucas, que nos fala sobre a missão dos 72, dos discípulos. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Os discípulos, eles receberam um ensinamento do mestre para anunciar. Os apóstolos foram escolhidos e preparados para levar Jesus, levar a salvação através da pregação em todos os lugares em que eles estivessem. E nós vimos então que Jesus separou de 2 em 2, encaminhou de 2 em 2, para que eles pudessem evangelizar. Veja que então foram apenas 6 duplas que saíram para evangelizar. E graças a essas duplas, graças a esse envio do Senhor, o evangelho foi se espalhando e chegou até você e a mim. E hoje nós podemos desfrutar da graça de podermos conhecer o amor de Deus, de podermos vivenciar este amor, de poder esperar numa vida eterna junto do nosso Deus. Muitas vezes o Senhor também nos escolhe. Muitas vezes o Senhor também nos chama e o Senhor nos dá uma missão para nós realizarmos, como deu a eles. E nós também, muitas vezes, nós ficamos aí arranjando desculpas, ficamos muitas vezes colocando empecilhos, colocando obstáculos para não realizar aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Veja, irmãos, que aqueles homens, eles também não eram pessoas sábias, eles não eram pessoas doutoradas, eram pessoas simples, pescadores, agricultores, pessoas que foram ali escolhidas tete a tete, olho no olho. O Senhor os chamou para o serviço. O Senhor também chama-nos. E a nossa resposta deve ser a mesma que eles deram. Eles foram com Jesus e eles saíram a anunciar o Evangelho. Se o Senhor escolheu, é porque Ele nos conhece. Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Ele escolheu até um que foi traidor, que traiu Ele. Ele escolhe e Ele confia, Ele sabe em quem Ele coloca a sua confiança. E o mais importante de tudo, irmãos, é que quando o Senhor nos escolhe, Ele nos capacita. E além de nos capacitar, Ele nos dá autoridade, nos dá poder, como deu para os apóstolos. Aos apóstolos, o Senhor deu até o poder de expulsar os demônios, espíritos imundos. Ele dá também nos dias de hoje. Quantos são os demônios que estão no nosso meio? A mentira, a exploração, a ganância, a promiscuidade, o adultério, a fornicação, os vícios, prostituição, tudo isso são espíritos imundos, espíritos de Satanás que estão no meio do nosso mundo. E aqueles que são escolhidos, então, são chamados a expulsar. E como expulsar esses espíritos? Expulsar com o testemunho de quem conheceu, de quem conviveu com o Senhor, de quem foi chamado pelo Senhor, de quem escutou a voz do coração de Deus, de quem foi tocado pelas mãos de Deus, de quem foi ungido com o Espírito Santo de Deus. É o chamado de todos nós. E aquele então, como o Senhor os chamou, o Senhor os enviou, pessoas simples, e Ele quis que eles continuassem da forma mais simples possível. Quando Ele os enviou, Ele disse para que eles não levassem mochila, para que eles não levassem calçado, apenas a sandália, para que eles levassem um bordão ali,
um cajado, e que aonde eles entrassem, eles permanecessem, não ficassem mudando de casa. Se alguém não ouvisse, se alguém não quisesse recebê-los, que eles apenas sacudissem a sandália, e deixassem a poeira para trás e passasse adiante. O que o Senhor estava dizendo com isso? Que eles não ficassem preocupados com as negativas que eles recebessem, que eles não se prendessem àquilo que era dito para eles. Nós não podemos também, irmãos, nós ficarmos presos às críticas, às avaliações negativas, aos fechamentos, à rejeição que muitas vezes nós enfrentamos. Quantas pessoas que nós já fomos anunciar a palavra e que elas se negaram a escutar, fecharam as portas, outras fecharam o coração, outras saíram em meio às pregações, e a gente precisa continuar. Se ficar um ali, nós já estaremos ganhando a recompensa, diz o Senhor. Então, nós somos chamados a sermos anunciadores, evangelizadores, propagadores da boa nova do Senhor. Deus, em Jesus Cristo, quer muito fazer em nossas vidas e através de nossas vidas obras maravilhosas. Então digamos sim ao Senhor. Não somos capazes. Ele nos dá a capacidade. Ele nos capacita com o quê? Com o seu Espírito. Tem uma palavra em Romanos, no capítulo 12, versículo 11b, que diz assim: sede fervorosos de espírito, servi o Senhor. É isso. Com espírito fervoroso, sirvamos o Senhor, que está conosco, que caminha conosco e que nos leva para a glória. Amém, irmãos? Vamos então colocar em oração aqui. Vamos pedir a libertação desse vírus, coronavírus, que tanto tem matado pessoas pelo mundo, tem contaminado pessoas, tem deixado o mundo aterrorizado. Quero rezar também mais uma vez pelo garotinho Lucas, né? Sua avó pede oração por ele. Ele que está com as confusões mentais, problemas psicológicos, garotinho, que o Senhor possa libertá-lo. Também queremos colocar aqui os familiares do nosso amigo, do nosso irmão Rivelino Monteverde, que faleceu na segunda-feira que passou. Coloquemos diante do Senhor nesta oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor, o nosso Rei sacramentado, nos abençoe, nos guarde, nos conduza para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.